Bom, e o vídeo de hoje eu tive vontade de gravar porque eu estava aqui num momento que estava abastecendo a lojinha, colocando umas garrafas de inox para vender na lojinha e por aí vai. Todo esse processo maravilhoso. Eu já contei em outros vídeos aí, que eu tava reclamando das garrafas de inox que não chegavam e não sei o que. Já passei um tempo reclamando disso, enfim, elas chegaram, né? Com muito esforço elas chegaram e agora estou colocando na lojinha à disposição de quem quiser comprar garrafas de inox 2,5 litros, que preserva a temperatura da água por 48 horas, né? É sempre aquela incógnita, aquela dúvida que a gente tem que para que serve preservar por 48 horas, sendo que eu vou tomar rapidinho, vou tomar em menos em poucas horas, né? Mas tá bom. O que importa é o impacto, né, de falar a quantidade, né, explorar a quantidade de tempo, né, que demora para esse negócio preservar, né, a água na temperatura adequada para que a gente possa estar consumindo o nosso tereré, o nosso mate quente, por aí vai. Tá, mas o vídeo de hoje, a partir disso, né, do momento que eu estava ali abastecendo a lojinha, eu estava pensando exatamente sobre o formato, né? O formato o qual a gente está se dispondo a nos comunicar, o caminho que nós, como a marca, né, está querendo ir, para que caminho que ela quer, né, focar no nicho, um nicho específico, de tecnologia, por aí vai. E aí, cara, isso tudo se casou com um livro que eu estou lendo, que se chama... Cara, eu vou até abrir aqui enquanto eu converso com vocês aqui para eu falar o nome desse livro, exatamente o nome dele, ó. Estratégia Oceano Azul. Isso mesmo, o nome do livro aqui, ó, abri aqui até na Amazon. A Estratégia do Oceano Azul. Como criar novos mercados e tornar a concorrência irrelevante. Cara, eu vou falar para vocês, esse livro foi indicado por um grande amigo meu. Ele me passou, ele falou assim, cara, leia este livro aqui, né? Apesar desse livro ter sido, salvo engano, ele foi escrito pela primeira vez em 2012. Aqui tá falando que a segunda edição é de 2019, mas eu acho que a primeira edição, salvo engano, é 2012, né? Então, muito se fala, muito que é tratado... os casos que são tratados dentro ali do livro são casos que aconteceram nessa época, de 2012, por aí vai. Servem para ilustrar, mas, cara, muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou mesmo. Inclusive, ele cita algumas empresas, casos de empresas que já até fecharam, já fecharam e por aí vai. Mas o ponto que eu quero dizer aqui, que conecta com o lance, né, da marca, né, que eu tô falando da ervatoken.com, né, que essa marca que é voltada para o público de tecnologia, que está se desenvolvendo, voltada para o nicho, vai se comunicar para o nicho, então a gente está num processo aqui de organizar a casa para que a gente possa estar ativando de verdade ali a comunicação, né, e tudo aí, essas coisas que são pertinentes para que a marca cresça, obviamente, né, cresça por meio de vendas e por aí vai. Mas o que conecta com esse livro? Que esse livro, né, talvez ele seja um dos maiores incentivadores, no sentido de que você, quando vai produzir um produto, vai, desenvolver uma marca, vai vender alguma coisa, que você observe e você olhe para mercados inexplorados, né? Os tais Oceano Azul, né? O nome do livro se chama A Estratégia do Oceano Azul e vai nesse sentido, né? E aqui eu não vou falar tanto sobre o livro. Na verdade, aqui é uma provocação para que, se vocês se interessem aí, você tem interesse que eu fale mais sobre esse livro, que é um livro assim
denso, é técnico, mas só que assim, tem muita coisa. Cada capítulo dá para ser um vídeo, né? Assim, do jeito que fala, e ele é técnico mesmo. O que eu gostei é a parte técnica, né? Sinceramente, ultimamente não tenho muito. Quando eu leio livros, assim, eu não tenho muito me agradado quando entra nessa parte de falar sobre coisas que alguém já fez, né? Alguma marca já fez. Eu tô meio enjoado disso, a verdade é essa mesmo, eu fico meio enjoado. Eu prefiro o cara ali, o texto me respondendo a pergunta que tá no título ali, né? A pergunta, então, né, quando se fala como é que usa a estratégia Oceano Azul, e ele responder direto do que aí vai, né, tem todo aquele contexto, traz o case de não sei quem, case de não sei o que lá, e por aí vai, né, para ilustrar. É bacana, mas ultimamente eu confesso que eu ando meio cansado desse formato. Mas vamos lá, aqui eu tô pensando na questão técnica mesmo, né, que ele traz realmente essa ideia da gente, quando vai produzir coisas, observar para aquilo que não está sendo feito e que existe uma demanda, que você acredita que existe uma demanda, você observa, enxerga, cara, existe uma demanda para esse negócio, e sim você apostar nisso, né? Em mercados os quais já existem coisas parecidas, já existem soluções, né? Então ele tenta separar entre a ideia de Oceano Azul, que é para essas empresas que focam em mercados os quais não tem muita gente olhando, ou nichos que ninguém está explorando. Então, por exemplo, aqui no caso da Tolkien, ela está apostando no nicho de tecnologia, né? Que é um nicho que parte do setor ainda não observou para apostar, para dar ênfase, para se posicionar dentro desse nicho, né, desse mercado e dessa demanda que existe de pessoas que consomem bebidas energéticas ao longo do dia, buscam opções energéticas, e muitas das vezes essas pessoas optam por opções mais saudáveis, né? Estão cansadas do energético industrial lá, aquela coisa que, cara, pode trazer alguns problemas, e busca algumas opções mais naturais, né? Então, cafés, chás e os mates, né? E por aí vai. E dentro desse ponto aqui, a Tolkien está se posicionando exatamente para atender esta demanda, focando exatamente no nicho, né? Dito isso, esse daqui, segundo a tese ali explicada no livro, isso aqui é uma aposta dentro de um Oceano Azul. O que ele faz o contraponto o tempo todo aqui, e de certa forma vai a uma crítica, né? Ele faz o contraponto e utiliza o termo oceanos vermelhos, né? Que são já mercados de certa forma já viciados, já estão entupidos, já estão comoditizados, já estão ali, tem muita gente fazendo aquilo ali, e é um tal de copia e cola, e cada vez mais quando nasce uma marca que vai pelo caminho do oceano vermelho, né, de tudo que está sendo feito, e eu ser mais um fazendo isso daqui, ele é enfático no sentido de que essas marcas estão cada vez mais diluindo o que já existe, né? Então, por exemplo, ali, se o mercado é 1000, tem 5 marcas disputando ali, cada um pega o seu 200 ali. Aí chega mais uma marca, você não amplia o mercado, mas sim você divide aquele mercado que já existe para a próxima marca que está entrando ali. Então, por exemplo, o 1000 era dividido por 5, agora vai ser dividido por 6. E aí, se chegar a 10 marcas, vai ser dividido, o 1000 vai ser dividido por 16. Que são esses mercados, os tais do Oceano Vermelho, que é tratado dentro do livro. E é muito interessante que agora é a parte que cara, é muito louco. É muito louco que, assim, muito das coisas que
caramba, isso pode soar muito arrogante, inclusive, isso que eu vou falar pra vocês, mas eu vou falar porque eu gosto de falar sobre esses assuntos. Eu vou falar de verdade aqui pra vocês. Muitas das coisas que eu penso de forma tanto quanto intuitiva, natural e por vezes assim alimentada pelo meio que eu convivo, meio que o quais são pessoas que eu compartilho muito minha vida com pessoas que buscam fazer coisas que ninguém tá fazendo, que gostam disso aí, né? Gostam do desafio, gostam do risco, né? De tentar algo que ninguém tá olhando. Então, meio que minha cabeça é meio alimentada isso, assim, então sempre quando eu vou fazer algo, eu fico exatamente isso, pensando em olhar e observar aquilo que ninguém tá observando. Então, observar ali, cara, peraí. Então significa que se eu fazer uma leve transformação aqui, já se apresenta algo novo e esse algo novo pode atingir um público novo. E eu fico sempre pensando dessa forma. E eu tento, através das ações, do que eu tenho feito, eu tento ir por esse caminho. E de forma que, sinceramente, por vezes eu não me sentia tão seguro. Eu sempre brinco assim, um exemplo que eu sempre brinco nas rodas de conversas e por aí vai, é a tal da loja de parafusos. Eu poderia optar por ter uma loja de parafuso e prego ali, e abrir em qualquer lugar, qualquer cidade, uma loja de parafuso e prego e lutar para ser mais um ali e buscar minha fatia do mercado que já existe. Mas não, parece que tem um bicho esquisito dentro de mim que vai pro caminho de tentar aquilo que ninguém tá tentando fazer. Vai por esse caminho aqui, tentar que ninguém vai fazer. Ninguém tá fazendo, ou às vezes tá fazendo de uma forma não tanto enfática, e por aí vai. E aí eu vou por esse caminho. E aí é louco que é o seguinte, eu achava que eu era doido. Eu achava que era doido e agora eu encontrei um livro que de certa forma ele chancela aquilo que eu penso. Então é muito louco quando você lê um livro e parece que esse livro ali já estava meio que incutido dentro da sua cabeça, assim, você já... Cara, eu penso exatamente assim, pô. E nunca parei pra pensar muito, mas eu penso exatamente assim, essa parte, Mas lógico, o livro traz a técnica, ele vai com uma técnica, um estudo técnico bem interessante, assim. Ele apresenta uma fórmula, uma fórmula oceano azul, assim, como é que você deve fazer. Por isso que ele é denso, porque realmente ele é técnico, E ele mistura o técnico e o caso aplicado, os casos que funcionaram. E traz também casos que não funcionaram e explica o porquê também, por aí vai. Casos que focaram nos tais oceanos azuis e não deram certo. E aí ele explica o porquê também. Eu falei de forma geral, sobre esse livro aqui, Eu falei realmente... assim, para você que tá pensando em construir um negócio e você tá realmente pensando em fazer aquilo que que não estão fazendo, ou você está observando uma oportunidade ali, que está meio inexplorado, você está pensando nisso, está com dúvida de como estruturar isso daí, eu indico esse livro. Cara, é um livro extenso, ele é extenso, não é fácil leitura, ele não é um livro de fácil leitura, é um livro técnico, é escrito por pessoas técnicas, assim, da área de marketing, estratégia, por aí vai. É bem técnico, assim, um linguajar bem técnico, às vezes cansativo. Não parece uma conversa, não, vai se aprofundando. Então, mas eu indico pra você, que é assim, cara, eu quero pensar fora da caixinha, só que com estratégia, com uma estratégia aliada de você, para quem busca pensar fora da caixinha, no que se refere a
criação de produtos, serviços e coisas para que gerar valor e utilidade para as pessoas, né? E com isso você monetizar em cima disso daí, né? Você pensa em negócio, né? Em negócio e utilidade, e você quer pensar em algo fora da caixinha mesmo, leia esse livro, porque esse livro ele é dos tais livros que você precisa ler assim 3, 4, 5 vezes durante né, de preferência uma vez por ano, para que você realinha as coisas assim e, né, e vá rememorizando, vai absorvendo cada vez mais de uma forma diferente assim e vá aplicando ao seu negócio. Né, seja um negócio que você está. Ele mostra, cara, muito legal. Ele mostra transições de marcas que estavam navegando por oceanos vermelhos e aí em dados momentos da história resolveram se aventurar por oceanos azuis, e ele mostra a transição, o que elas fizeram, mostra, não, cara, é muito interessante mesmo. Dito tudo isso daqui, se vocês têm interesse que eu traga mais conteúdo falando exatamente sobre esse livro aqui, eu me proponho a dissecar mesmo esse livro e parte por parte da estratégia e me aprofundar, caso esse vídeo que eu acabo de fazer tenha realmente um certo interesse e aí vocês nos comentários falam assim, não, cara, traz um negócio mais completo que realmente vale a pena a gente estar observando esse daqui. Se não, eu vou criar outro vídeo, vou pensar em um próximo vídeo, mas assim, para você que tem, repito, aquele interesse de pensar fora da caixinha com estratégia, eu indico esse livro, né? Eu vou até repetir o nome aqui do livro, cara. A Estratégia do Oceano Azul, né? Como criar novos mercados e tornar a concorrência irrelevante, né? Cara, ele é muito enfático nesse ponto aqui, do porquê que o fato de você estar navegando por oceanos azuis, né? Você torna a concorrência irrelevante, cara. Isso aqui é maravilhoso, ao ponto de que realmente as marcas nem param para olhar a concorrência enquanto elas estão navegando por esses oceanos azuis aí. Cara, muito legal, muito interessante e eu recomendo, né? Sendo assim, se você chegou até aqui e ainda não me conhece, é isso aqui mesmo, essa bagaça aqui. Eu sou o Preto, o autoproclamado generalista em tudo, e eu tenho um hábito interessante de ler livros e de vez em quando eu trazer alguns pitacos aqui, algumas coisas que podem agregar realmente e ser útil aqui para quem está me assistindo, né? Eu me declaro generalista em tudo porque eu estou nessa jornada, né? Essa jornada de fazer coisas que eu gostaria muito de realizar, e conforme eu vou avançando nesta jornada, assim como todo bom brasileiro, né, que está em uma jornada, em um desafio, eu venho aqui e documento meu desafio, tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho testado, errado, dado certo, por aí vai. Documento em áudio e vídeo, esse formato conversa maravilhoso aqui, para que você possa observar e ver, se sentir provocado e ver o que presta, o que é útil, o que pode ser aplicado aí do outro lado para você, certo? Sendo assim, se você gosta de conversas assim, conversas que muitas das vezes a gente não sabe como é que vai começar, mas na verdade a gente conhece e não sabe como é que vai terminar, essa que é a real. Se você gosta de coisas assim, né, que pode, em algum momento pode chamar a atenção, eu peço para você que você se inscreva nesse canal para que eu continue fazendo e produzindo conversas assim e agregando de alguma forma aqui interessante, e que realmente isso aqui sirva para algo, certo? Então se inscreve aí que você vai estar me ajudando nesse projeto, e é isso, né? Então, de verdade, eu gostaria de ter sido uma boa companhia por esses minutos aqui, e de verdade, eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência, valeu, sua luz, tchau.